Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Infelizmente, chegamos a agosto, ou felizmente, né? Mas eu digo infelizmente porque nós não conseguimos ainda retornarmos à sala de aula devido às orientações médicas ainda não permitirem e vamos ter que continuar ainda por hora nesse regime de aula online, certo? Então, gente, só para poder, antes da gente começar a nossa aula, poder lembrar algumas coisas aqui para vocês. Nessa aula, por exemplo, eu não deixei nenhuma atividade lá no último slide, tá? Porque conforme ficou acordado com a direção, nós vamos fazer uma semana videoaula, na outra semana atividade impressa no papel, tá? Então não deixe de estar pegando que essas atividades estarão sempre contando pontos, tá? Então, lembrando que na próxima, na semana que passou, eu deixei já a apostila referente à videoaula que nós vamos fazer agora. Ou seja, essa aula inicial do terceiro capítulo, ela é uma aula introdutória ao livro, tá? Então, vocês vão ter que estar atento na apostila que eu enviei para vocês. Então, o que é que eu fiz aqui para vocês poderem situar-se? Eu peguei, coloquei os principais pontos da apostila e aí nós vamos começar a discutir esses principais pontos aqui, certo? Então, e aí na próxima semana vem o exercício que vocês deverão estar recorrendo à apostila e também a videoaula para responder, certo? Então vamos lá. Centro Educacional Edificar, disciplina História, professor Daniel Gama, esse cara aqui quem vos fala, e a série é o oitavo ano, meus queridos alunos do oitavo ano. O assunto é Introdução à breve história do século XIX na América. Gente, por que eu coloquei introdução? Porque assim, como vocês acabaram de sair da segunda avaliação, aí o corpo de vocês, a mente de vocês acaba esquecendo um pouco do que passou. Então, é necessário que a gente retome, né, de um ponto de ligação para poder avançar nos conteúdos, certo? O que é o ponto de ligação? Vocês estão vendo que a gente está falando direto, por exemplo, na Revolução Americana, né? Acho que desde a segunda avaliação, tá? Então, a partir desse momento, no século XIX, nós vamos ver a influência, os resultados, né, dessa revolução na vida das pessoas, principalmente no continente americano, né? Essa influência, o que vai acontecer. Então é por isso que eu preparei essa aula para quando nós chegarmos lá na aula da próxima semana, vocês já vão estar praticamente aptos a responder qualquer situação, porque o assunto vai estar bem claro para vocês, certo? Então vamos lá. Principais acontecimentos do século XIX na América. Então, quais foram esses principais acontecimentos que ocorreram? Que é o que o nosso livro não trabalha lá, por exemplo. Foi a consolidação dos Estados Unidos como nação, né? Passaram lá as guerras, vocês viram lá que nós falamos, por exemplo, que teve as guerras de independência, né? Então, passado as guerras, os negros não receberam cidadania, começou a ficar uma sériezinha de problemas. Só que, assim como os americanos, a primeira leva de americanos, né, nada mais, nada menos era do que ingleses que vieram fugido das revoltas, né, que estavam vendo lá na Inglaterra devido à reforma a reforma protestante, que também estava ocorrendo por lá, só que lá um grupo de pessoas não quis entrar na briga entre católicos, né? E aos que ficaram ao lado do rei também. Então, o que acontece? Eles simplesmente resolvem vir para um novo território e fazer a nova Inglaterra. Não sei se vocês lembram ainda. Passados as guerras todinho, tem aqueles conflitos, né, que
eles fazem a revolução deles baseada na Revolução Francesa, justamente porque já estavam cansados de pagar altos impostos, de serem explorados pela Inglaterra, né? E queriam fundar um novo país deles. Na verdade, queriam uma nova elite política. Pois bem, assim, a partir do momento que eles conseguem esta nova elite política, formar essa nova elite política, o que vai acontecer com os Estados Unidos, assim como todo e qualquer país imperialista, ele vai se tornar imperialista. E ele vai se tornar imperialista aqui dentro da América mesmo. Para vocês poderem saber o que é imperialista, são países que geralmente têm influência sobre países menores. Ao longo da história, nós já tivemos como países imperialistas Portugal, Espanha, a Itália teve uma época, né? Nós já tivemos o Japão como país imperialista, a própria China. Né? Então, são países que são muito poderosos, são países que exercem, têm poder, às vezes, sobre a política, sobre a economia de determinados países. Então, quando os estadunidenses viraram uma nação aqui, de certa forma, tanto vocês vão ver que a partir da consolidação deles aqui, vai começar um movimento, né? Eles não foram os primeiros a declarar sua independência, foi o Haiti o primeiro estado da América a declarar sua independência. Mas é com a independência dos Estados Unidos que vai começar o efeito dominó, né? Que é aquilo que começa assim, um país atrás do outro começa a declarar sua independência, até chegar no Brasil em 1822, que é um dos últimos, certo? Então, esses principais acontecimentos é a consolidação dos Estados Unidos como nação, a expansão das fronteiras americanas, né? Ou seja, a partir desse momento que eles vão também querer ser imperialistas, eles vão, de certa forma, expandir o território deles. E como é que eles vão conseguir essa expansão do território? Sendo amigo? Não, foi na base da bala mesmo, foi na base da conquista mesmo, foi na base da imposição. E de quem eles tomam o território? Eles tomaram territórios, boa parte do território do México, o que vai gerar uma rivalidade entre as nações. Tá? Aí a gente vai avançar. O desenvolvimento do espírito nacionalista também na América, nessa época, né? Porque começam a se surgir, começa a independência, depois da América vem a independência das colônias espanholas e, por último, o Brasil, né? E conflitos com o México, né? Porque justamente ele vai conquistar, ele vai tomar força alguns territórios que antes era do México. E a chegada dos espanhóis na América também. Isso todos são antecedentes, tá? Para vocês poderem se situar. A importância da lei do povoamento. O que foi essa lei do povoamento? A lei do povoamento pretendia vender lotes de terras em valores baixos, ocupar a região de forma definitiva, também a expansão do território estadunidense. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eles delimitaram o território deles, inclusive invadindo as terras do México, né, depois das batalhas e conquistada as terras, eles tinham que, de certa forma, ocupar esse território para que não desse chance do México, de novo, de repente, querer reaver a terra, ou então outros povos quererem dominar a terra deles. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles criam uma lei chamada de Lei do Povoamento. Então, os valores dos terrenos eram bem baratinhos para justamente fazer com que, principalmente os ingleses que quisessem sair lá da Inglaterra, do inferno que estava a Inglaterra naquela época, viessem comprar pedaços de terra para produzir e teriam que necessariamente morar para poder garantir a posse da terra, certo? Aí nós vamos avançar. Os grandes perdedores nesse processo foram, né, da expansão dos estadunidenses na América, foram os mexicanos, que perderam boa parte dos territórios deles, e também negros e indígenas, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, que os negros, na verdade, eles nem receberam a tal cidadania que foi prometida para eles na Guerra de Secessão, né? Na Guerra de Independência, né? Então, a partir dali ficou aquele espírito de revanchismo, né, dos negros que vieram, continuaram na condição de escravizados, e os indígenas, muitos deles
foram perdendo seus territórios e muitos deles foram sendo simplesmente assassinados brutalmente. Foram perdendo, foram tendo que ser expulsos das terras. Então, o que houve? Houve a morte em massa dos indígenas. Os que não queriam trabalhar para os ingleses, certamente morreram. Muito parecido quando os portugueses chegam aqui no Brasil também, o processo. Aí eu peguei algumas imagens para trazer para vocês, que hoje eu não estou optando muito por imagem, eu estou querendo mais falar mesmo e ao mesmo tempo a gente poder refletir esse processo, né, dessa influência americana, de quando começa essa influência americana aqui na América. Então, o conflito entre americanos e mexicanos, né, esse daí foi um dos conflitos que aconteceu entre Estados Unidos e México, e nessa batalha aí os mexicanos saem derrotados e perdem também parte do território deles. Para vocês verem que as imagens é para apenas lembrar o contexto do que aconteceu. Conflito entre os americanos e negros também começaram a ocorrer, né? Foi um desses resultados, né, que começou a acontecer, porque o imperialismo ele se impõe, gente, mas também ele encontra muita resistência, tá? Então ele começou a encontrar, os americanos começaram a encontrar resistência dos mexicanos, dos negros e também dos indígenas, né? Porque os indígenas estavam tendo as terras saqueadas, né? Roubadas, que era por direito. Essas terras pertenceriam aos indígenas, né? Eles são donos por direito das terras das Américas, na verdade. Certo? O resultado da expansão estadunidense é a diminuição do território mexicano, o extermínio em massa de populações indígenas na América, o aprofundamento de lutas por direitos civis dentro dos Estados Unidos, de civis, de negros dentro do território americano, né, que seriam direitos políticos, né, e o direito de poder votar, o direito de poder se posicionar. Então, o que acontece? As pessoas vão acabar que elas não vão ficar caladas frente aos desmandos dos Estados Unidos. Então, elas, de alguma forma, elas vão começar também a se manifestar, certo? Então, como eu falei para vocês, nessa primeira aula, como ela está atrelada à apostila, porque o nosso assunto estava muito pequeno, então a gente deu uma estendida nele. Então, conforme acordado, não terá atividade no último slide. Esse aqui é o último slide, só lembrando a vocês, mas na próxima semana a atividade que irá impressa será em cima desse slide produzido e, lógico, das videoaulas, bem como da apostila. E de lá vocês poderão estar retirando as perguntas que só serão referente a isso. Aí já na outra semana, se nós não tivermos voltado para a aula presencial, nós vamos para o livro, tá? Mas vocês já podem também estar resolvendo os exercícios de livro, não tem problema não, pode já se adiantar. Mas os resultados dessa expansão estadunidense, até a gente chegar nesse processo ao qual nós vamos falar, dessas coisas, do pouco que nós já falamos até agora, dos acontecimentos do século XIX, foi essa diminuição do território mexicano, uma rivalidade entre mexicanos e estadunidenses que ainda perdura em alguns núcleos populares até os dias de hoje. Também o extermínio em massa das populações indígenas na América, né? Principalmente na América do Norte, que foi onde eles foram ocupando, né? Onde milhares de índios, naquelas imagens vocês viram, milhares de índios foram mortos também, até porque os armamentos que os ingleses, né, os ex-ingleses, agora estadunidenses, tinham, eram superiores, as técnicas de armamento deles eram superiores às técnicas de armamento dos indígenas, né? Então, lógico, eles vão estar mais bem preparados e eles vão, de certa forma, dizimar essa população também. E aí também o que acontece internamente é que esses negros, conforme vai passando as gerações, eles começam também a lutar pelos seus direitos civis, né? O que seriam esses direitos civis? Eles queriam ter direito a voto, eles queriam ter
mais dignidade dentro do país, já que eles começaram também, de alguma forma, a entender que eles estavam construindo essa nova nação, certo? Então, nas próximas aulas nós nos encontramos. Desde já, muito obrigado para vocês e um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.